Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Além do Púlpito, um programa diferente com uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes, não se esqueça, clique no link abaixo, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte desse time. Eu quero deixar para você hoje uma palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 17, vencendo os Golias da vida. Alguns Golias se apresentam diante de você e para cada um você conhece o Golias que você enfrenta. É um desemprego, é uma enfermidade, é um relacionamento, é uma crise conjugal, é um problema familiar. Todos nós enfrentamos os nossos Golias. Todos nós temos as nossas lutas e elas fazem parte. A questão não são as lutas que você tem enfrentado, mas quem você é diante das lutas que se apresentam diante de você. Você é um covarde que foge da luta ou você é alguém que, confiando em Deus, acredita que em Deus você é mais do que vencedor? Essa história de Davi e Golias é muito conhecida quando Davi vai até os seus irmãos diante de um embate que estava acontecendo no vale e o povo filisteu guerreando contra o povo de Israel, e por dias e dias Golias estava afrontando o povo de Israel. Todos os homens de Israel treinados, habilitados, estavam com medo de Golias, porque eles conheciam quem era Golias, a sua fama, a sua força e as suas habilidades no campo de guerra. Mas Davi se apresenta e diz que ele lutaria com Golias. Ele pergunta qual era o prêmio de quem vencesse aquela batalha. É dito para ele quais eram os benefícios que Saul, até então rei de Israel, daria ao vencedor. E é interessante que até chegar diante de Golias e lançar aquela pedra que bate na testa de Golias e depois Golias cai, com a própria espada de Golias, Davi corta a sua cabeça. Nós vemos algumas coisas que acontecem nesse intervalo, nesse trajeto entre a chegada de Davi até o campo de batalha e a vitória de Davi diante de Golias. Primeiro é que os irmãos de Davi, eles perguntam o que Davi estava fazendo lá. Eles duvidaram de que Davi seria capaz de vencer aquela batalha. Eles menosprezaram Davi. Davi estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai e o seu irmão diz: você precisa voltar. E Davi então se desvia das palavras negativas do seu irmão. Às vezes, para nós vencermos alguns Golias, vamos precisar desviar de palavras negativas que querem fazer com que venhamos pensar que somos insuficientemente incapazes de vencer o que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer o nome dele ser glorificado através de nós. Aquela era uma oportunidade de Davi fazer com que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dele. Então, Davi se desviou das palavras negativas do seu irmão. Cuidado com as palavras que alguém tem lançado contra você e esta vem como flechas. Se desvie. Não vá para o confronto com o seu irmão, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Se você entra numa batalha contra o seu irmão, você já entrou derrotado. Davi entendia que o seu irmão não era seu inimigo. Embora o irmão o menosprezasse e não queria que ali ele estivesse, Davi entendeu: seu irmão não era seu inimigo. Seu irmão não é o seu inimigo. Não lute contra o seu irmão. Se desvie das palavras negativas. Davi se apresenta e diz para Saul das suas habilidades e o que ele havia feito no campo. Ele havia matado um urso e um leão, ou seja, pequenas coisas feitas no anonimato vão te projetar para grandes conquistas e grandes vitórias. Davi foi treinado no anonimato. Davi foi treinado longe dos aplausos, longe dos holofotes, longe dos likes, longe dos seguidores. Davi foi treinado no anonimato, porque Deus estava preparando Davi para colocá-lo em evidência. Tem gente que quer ficar evidente
sem passar pelo processo do anonimato, sem passar pelo treino secreto que só Deus conhece. Então, para você chegar a lugares altos, entenda, é preciso passar por lugares baixos. É preciso treinar no anonimato e entender o propósito de Deus para a sua vida, porque coisas pequenas feitas do anonimato vão te projetar para viver grandes conquistas. Davi se apresenta e Saul então pede para Davi usar a sua armadura. É interessante que Davi, ao vestir a armadura de Saul, ele a rejeita, porque Davi não precisava da armadura humana para vencer Golias. Golias não era só uma luta física, era uma luta espiritual. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus e essa luta representava a própria vitória de Deus contra os seus inimigos. Davi entendia que a armadura do homem não seria capaz para dar a ele a força suficiente para vencer Golias no campo de batalha. Às vezes, nós queremos ir para uma guerra usando uma armadura que Deus não nos deu para usar. Às vezes, nós queremos ir para o campo de batalha, colocando em nós vestimentas que não são nossas, estratégias que Deus não nos deu, ferramentas que Deus não aprovou que nós venhamos usar. E esse é um grande perigo, nós querermos ir para o campo usando o que é do outro. Para cada um, Deus tem uma medida. Deus tinha uma medida certa para Davi. E Davi sabia que o que ele precisava era da unção, era do poder e da capacitação de Deus na vida dele. Davi rejeita aquela armadura e Davi vai com o que ele tinha de melhor, a presença de Deus na vida dele e a certeza de que quem confia em Deus já deu um passo importante para ter grandes conquistas na vida. Davi vai para o campo de batalha, vence Golias, pega a sua cabeça e Davi então volta sendo exaltado, aclamado como alguém que foi um divisor de águas nessa batalha entre os filisteus e o povo de Israel. Então, Davi entendia que Deus Todo-Poderoso era o Deus que daria a ele força, capacidade, estratégia para vencer Golias. Não foi na força de Davi. Às vezes nós perdemos muitas lutas na vida, porque nós lutamos com as nossas próprias forças. Nós deixamos de consultar a Deus, nós deixamos de confiar em Deus, nós deixamos de perguntar, Deus, eu posso entrar nesse campo de batalha? O Senhor me autoriza? Não use vestimentas que não são suas. Não use armaduras que Deus não te aprovou usar. Não use armas que não são suas. As armas que nós precisamos já estão disponíveis para nós e elas são espirituais. Davi é alguém que se torna um grande líder, um grande rei. E eu penso que a grande vitória de Davi foi quando ele fez uma pergunta. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi venceu a batalha naquele exato momento, porque Davi entendeu o seguinte, quem não tem aliança com Deus não vence aqueles que estão aliançados com o Deus da promessa. Ninguém pode vencer você se você tem uma aliança com o Deus da promessa. Que Deus abençoe sua vida, que você guarde essa palavra e que você derrube e enfrente todos os Golias que se apresentarem diante de você, certo de uma coisa, Deus te fará prosperar. Até o nosso próximo encontro com mais uma palavra de Deus para a sua vida. Mas não se esqueça, clique no link abaixo, se inscreva no nosso canal e nos siga para fortalecer o nosso canal. E venha fazer uma visita à nossa igreja, localizada na rua Irineu Correia, 143, no bairro Alto da Serra, aqui em Petrópolis. Igreja VNT. E nós estamos vivendo um novo tempo. Deus te abençoe. Até o próximo encontro com o programa Além do Púlpito.